Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir meu socorro? Do Senhor é que me veio meu socorro. Do Senhor que fez o céu, que fez a terra. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor te guardará de todo mal, ele mesmo vai cuidar da tua vida. Queridos, com a epígrafe desse salmo, que está uma coisa maravilhosa, começamos a meditação do dia de hoje, no 29º domingo do tempo comum, onde a liturgia nos convida. A liturgia hoje ela é um tratado sobre a oração. E a oração é a base, tá, de toda a vida cristã. Eu conheço um católico, conheço um cristão. Bom, eu conheço o caráter de uma pessoa que diz amar a Deus pela sua vida de oração. A primeira coisa que eu pergunto para você, quando você vem me procurar para pedir ajuda, a primeira pergunta que eu faço: como é que está a vida de oração? Por aí eu sei diagnosticar como é que está você. Se está bem ou se está mal. E hoje a liturgia, ela vai dizer o que é a oração. Bom, todo mundo reza, meu querido. A verdade é que todo mundo reza, tá entendendo? O cristão, o pagão reza também. Todo mundo reza, todo mundo invoca alguém ou alguma coisa na hora do sufoco. Quer ver? Sexta para sábado, quando eu voltava para casa, para nossa terrinha, graças a Deus, você pega um voo, aí chegando aqui no Rio de Janeiro, tinha assim, uma nuvem muito feia no céu, uma massa de nuvem, ar quente e uma massa de ar frio. E o avião ele passou por meio daquilo ali. O que acontece com o avião? Sacoleja o bicho todos. Aí começa todo mundo a sacolejar ali dentro. Aí ela fala assim, turbulência. Aí os comissários de bordo saem correndo, começa a cair mala do bagageiro. Aí no fim todo mundo reza nessa hora, entendemos? E olha, o avião inteiro olha para o padre, vai fazer uma coisa. Nessa hora, meu filho, todo mundo reza. Até o pagão reza nessa hora. Engraçado, né? Todo mundo, na hora do sufoco, meu querido, invoca. Quem não sabe rezar, como é que é? Quem não sabe rezar, como é que é o ditado? Eu me esqueci. Tem um ditado, quem não reza, xinga Deus, uma coisa assim. Todo mundo invoca alguma coisa, mesmo um ateu. Por isso o ditado, quem não reza, xinga Deus. Na Itália, o pecado por excelência é a blasfêmia. Por quê? Porque tudo mal que acontece se atribui a Deus. Interessante. Aliás, não tem nada de interessante nisso, só por aspecto cultural. Quando está no sufoco, quando está tudo bem, a gente não se recorda. Mas quando a gente está mal, a gente invoca alguém. Só que existe uma oração que chega muito rápida lá em cima. E a liturgia ela vai definir que oração é essa. Qual é a oração que chega ao coração de Deus? Não que a oração, São Tomás de Aquino, na sua segunda sessão, a questão 83, se não me engano, da Suma Teológica, Tomás de Aquino diz que a oração, ela não vai ser um recordar a Deus, porque o nosso Deus que já sabe tudo, tá? Salmo 138, a palavra nem chegou à minha boca e já a conheceis inteiramente. Olha que legal, tá? Ou seja, antes de eu rezar, Deus já até sabe a minha palavra, já sabe a minha necessidade. Então Tomás de Aquino vai definir a oração não como um recordar a Deus, ou se a minha oração pode fazer sofrer uma mutação em Deus, como se Deus pudesse mudar o seu pensamento a partir da minha prece. Não, se Deus sofresse alteração já seria mutável, e se é mutável já não é Deus, tá? A oração não é um recordar a Deus uma necessidade que Ele já sabe. A oração é, antes de tudo, um recordar-me que eu sou necessitado. Olha que bonito. Deus sem você, querido, continua Deus desde todo sempre. Você sem Deus é um zero à esquerda. Entendeu? Vamos começar a trabalhar com os textos bíblicos que vai ficar melhor. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo. Nós estamos numa das páginas belicosas do Antigo Testamento, ou seja, uma página guerreira, de guerra. Israel está lutando, está caindo no braço contra os amalecitas. Muitas vezes, depois que Israel saiu do Egito, nessa travessia rumo à terra prometida, muitos inimigos se levantaram contra Israel. Gente, Israel estava andando no deserto, de repente surgiu do nada das montanhas, surgiu inimigo. É assim, inimigo sai nego de lá, sai nego de cá. Tem vezes, às vezes, o negócio está tão bravo que brota do chão.
Assim, um monte de inimigo. Israel sempre é um povo menor, tá? O que chama a atenção no Antigo Testamento é que Israel nunca ganhou pela eficácia dos seus combatentes. Nunca. Mesmo porque Israel é muito pequeno. Nunca ouviram falar na arte da guerra de Sun Tzu. Já ouviu falar na arte da guerra de Sun Tzu? Você tem que ler, eu li 2 vezes. A arte da guerra, como guerrear, como aprender a fazer guerra, como ser quizumbeiro, tá entendendo? Leia Sun Tzu. Você que é barraqueiro igual eu, tem que ler Sun Tzu, a arte da guerra. Israel não sabe nada disso. Mas como é que eles ganham essa guerra? Israel só ganha a guerra quando recorre à intervenção de Yahvé. Só. Um povinho desse tamanhozinho assim ganha a batalha como é? Quando invoca aquele que é chamado de El Shaddai. Quando você lê o Antigo Testamento, o Salmo, você vai ver El Shaddai. Quem é El Shaddai? Para Israel não chamar Yahvé, porque não se pronuncia o nome de Deus no Antigo Testamento, só o sacerdote uma vez no ano fala Deus. Você vê o respeito que se tinha pelo nome de Deus, viu? Coisa que a gente não tem mais hoje. Então eles tinham muitos atributos para dizer a Deus. Um deles é Senhor dos Exércitos. El Shaddai significa isso em hebraico. O Senhor dos Exércitos. Não se entende Israel senão na guerra. Eu não posso entender Israel se eu não souber. Aliás, muitos povos orientais eu não os entendo, tá? Eu só sei quem é esse povo quando eu sei o que é uma guerra. É um povo feito para guerra. Israel muitas vezes teve que partir para o braço, minha gente. Tá entendendo? Se você ouviu o hino do apostolado de oração, coisa mais linda que tem, ele diz assim: levantai-vos, soldados de Cristo. Já ouviu? Vou dar uma substância assim por dentro, cara, que dá até assim no peito. Levantai-vos, soldados, não nascemos senão para a luta. E agora, quem aparece? Bom, quando tu pensa que o negócio vai ficar melhor, fica pior. É sempre assim, quando tu pensa que não tem como ficar pior, fica. Sempre tem como ficar pior, para desanimar você. Aparece agora contra Israel o pior dos inimigos. Quem? Amaleque. É esse nome que você ouviu hoje na primeira leitura. Amaleque é a personificação do mal, ou seja, todo o mal reunido numa pessoa. É inimigo mortal de Israel. Tem a mesma descendência dos patriarcas, só que tem ódio. Israel e Amaleque não dialogam. É impossível negociar uma vírgula entre eles. E agora, os amalecitas se levantando contra Israel. O que acontece? Acontece um vucu-vucu naquela planície, minha gente, todo mundo sai no braço. E começa uma coisa assim, lado A versus lado B, velocidade 5, assim, tá. No meio daquela pancadaria toda, alguém sobe o monte para invocar Yahvé. É aí que está o ápice do livro. Quem sobe o monte? Moisés. Ele sobe ao monte, tá? E junto com Arão e Ur, cada um de um lado, ele abre os braços e invoca Yahvé. Agora eu queria que a sua criatividade, assim, na sua máxima potência, aguçada, pudesse imaginar plasticamente um monte e um homem em cima de um elevado com os braços abertos. Não vem nada à tua mente, nada. Uma pessoa num monte elevado de braços abertos, clamando em Yahvé. Bom, no Antigo Testamento, Moisés só conseguiu vencer Amaleque enquanto os braços estão erguidos. Só que acontece, meu querido, que o dia inteiro de braço erguido, o que acontece? Cansa e a mão de Moisés cai. Um dia, meu querido, todo mundo cansa, tá entendendo? Um dia todo mundo cansa. Um dia todo mundo cansa. Um dia todo mundo cansa. Mais uma vez, hein? Um dia todo mundo cansa. Eu estou lendo agora o último livro de Anselmo Green, editora Vozes. Leia. Chamada Estou Cansado. Ich bin müde, em alemão. Eu estou cansado. É uma abordagem teológica sobre cansaço. É lindo demais. Você está cansado? Bom, o cansado, antes de tudo, ele merece os parabéns, porque ele só cansou porque ele fez alguma coisa. Bom, o folgado, ele não se permite carregar peso nenhum, por isso ele nunca vai cansar. O cansado é aquele que investiu, é aquele que lutou, Jesus também é um homem cansado, constantemente
não tem tempo para comer, constantemente atarefado pela tarefa pastoral, entendendo? Porém, a mão de Moisés cansou e Moisés notou que quando os seus braços arreavam, Israel perdia. Quando ele tinha as mãos erguidas, Israel ganhava. Braço para baixo, Israel perdia. Braço erguido, Israel ganhava. Opa, estalou assim, tem uma hora que o tipo pego. Ele funciona. E aí Arão e Hur tiveram uma excelente ideia. Pegaram uma pedra e sustentaram cada um de cada lado a mão de Moisés erguida, a fim de que Israel ganhasse. E por meio das mãos de Moisés no monte, Israel venceu milagrosamente essa batalha. É agora que eu queria que você apertasse o cinto, porque o bicho vai pegar. Quem é esse homem no alto do monte com os braços erguidos? Na antiga aliança, Moisés. Na nova aliança, alguém está no monte elevado, também de braços abertos, Cristo Jesus. E hoje, na plenitude de Israel, que é a igreja, existe um outro homem também no monte, de braços abertos, dizendo: oremos. E Israel, você só ganha essa batalha enquanto o sacerdote está com a mão levantada. Quem é o sacerdote no altar? Todos os pais da igreja fizeram essa leitura. O sacerdote no altar hoje está no altar, tal qual Moisés no Antigo Testamento e Cristo no Monte Calvário. Quando você for a uma missa, meu querido, se você soubesse o que é uma missa, se tu soubesse o que é uma missa, tu nem ia querer outra oração. Na missa, o sacerdote é a leitura do Antigo Testamento, ao modo tipológico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é Moisés e Cristo. O sacerdote no altar é Moisés intercedendo pelo povo que está em guerra, e é o Cristo crucificado no Calvário rezando ao Pai. É por isso que a missa é a oração perfeita. Sabia que você ficar de joelho 24 horas ou a vida inteira de joelhos e uma missa bem participada não se equipara? Mas vale uma missa bem participada do que toda a oração do mundo inteiro. Sabe por quê? Porque a missa é a oração perfeita. Quando o sacerdote ele abre as mãos e diz: oremos, ali já não é ele, ali é Moisés e o Cristo crucificado, dizendo ao Pai no Espírito. É por isso que você só ganha essa guerra enquanto o sacerdote está no altar de braços erguidos. Só que um dia, meu querido, a mão do sacerdote vai cansar. Um dia a mão do sacerdote vai cansar. Um dia a mão do sacerdote vai... Vou fazer uma música assim. Um dia a mão do sacerdote vai cansar. E ele não precisa de julgamento. Sabe por quê? Já tem um inferno inteiro para julgá-lo e já tem um monte de gente. Ele precisa de Arão e de Hur. Como a gente precisava de mais Arãos e Hurs que sustentassem a mão do sacerdote. Sabe por quê, minha gente? Porque se a mão do sacerdote cair, e se o sacerdote cair, quem é que perde a guerra? Israel. Entendeu? Se o sacerdote cai, meu querido, perde todo mundo. É por isso a importância da oração por Moisés e pelo Cristo que está no altar. Por isso. E por que o demônio não se levanta contra vocês? Se levanta contra nós, estamos à frente do povo. Para que ele perder tempo com você? Se caiu você, caiu você. Mas agora, se cai o sacerdote no altar, olha quanta gente que ele leva com ele. Olha isso. Por isso, reze, meu querido. Reze, sabe por quê? Momento de desabafo. Reze. Porque reze. Sabe por quê? Porque nós só estamos de pé graças a um Moisés que está no monte. E toda a Santa Missa, o altar ele tem que ficar mais alto. Por quê? Isso aqui não é questão plástica, questão estética, questão arquitetônica, nada disso. Esse elevado que toda missa tem, toda a igreja, todo o tempo tem que ter, é uma questão teológica. O altar ele é o mais elevado, não para o padre aparecer mais bonito. Ele é mais elevado porque ali no monte deve estar Moisés e o Cristo crucificados. Ó, que lindo!
entendendo? Por isso que eu tenho paixão por essa igreja, tradição. E hoje a primeira leitura termina com a mais bela das conclusões que você pode chegar, e que Israel chegou. Israel só vence quando Deus está do seu lado. Querido, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Deus demonstra o seu carinho a Israel não só dando pão, maná no deserto e dando água saindo da rocha. Deus demonstra o seu amor vencendo os inimigos do seu povo. Aqueles que são inimigos de Israel são inimigos de Deus. Deus sempre defendeu Israel com unhas e dentes. Ai daqueles que se levantaram contra Israel, pagaram muito caro. Sabe por quê? Levantar-se contra nós é levantar-se contra Deus. E aí quando os egípcios, por exemplo, viram aquele mar, o mar vermelho abrindo, e foram engolidos por aquele mar, os que sobraram e os que sobreviveram chegaram à conclusão mais bela que está no Antigo Testamento. Qual é a conclusão que chega o Egito? Fujamos de Israel, porque Yahvé milita a seu favor. Olha que lindo! Os inimigos fogem porque Deus milita a nosso favor. E a leitura nos convida a isso. A primeira leitura, meu caro, é uma questão de vida ou morte. Rezar para nós cristãos é uma questão de vida ou morte. Rezar para nós é viver. Não rezar é já estar morto. Está entendendo? Teresa d'Ávila dizia: o cristão que não reza não precisa de demônio que o tente, ele já está morto. E eu conheço uma pessoa de fé pelo tempo que ele separa para Deus. Meu querido, tempo é prioridade. Está entendendo? E aí, quando a gente lê as páginas de Teresa d'Ávila, a grande santa medieva, ela chega à conclusão de que o inferno geme e chora quando uma alma põe o joelho no chão. Sabe por quê? Porque quando uma alma reza, meu querido, o inferno já não tem mais poder sobre ela. Olha que coisa linda. No dia que você colocar o teu joelho no chão, o inferno vai chorar. E chorar muito, porque eles não têm poder mais sobre essa alma. Jesus no Evangelho faz o mesmo convite hoje à oração. Mas que oração? O atributo, o adjetivo da oração que Jesus quer hoje no Evangelho é oração persistente. Olha como é que o contexto, como o Evangelho contextualiza a parábola de Jesus. Jesus conta uma parábola a fim de mostrar aos discípulos a necessidade de nunca desistir, tá? Nunca desistir. Qual é a parábola? Numa cidade havia um juiz e uma viúva. Uma viúva bem velhinha aqui. Viúva no Evangelho é o ícone de mulher desamparada, ou seja, o ícone daquela que não tem ninguém por ela. É o ícone do coitadismo, coitadinha. É a viúva no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Esse juiz de Jesus, que esse juiz ele não teme a Deus, ou seja, dele não se pode esperar nada de bom. Tu sabia disso? É Jesus que está falando. Do cara que não teme a Deus, não se pode esperar coisa boa. Bom, não é o Padre Ló que está falando isso, pode me processar você que é ateu, mas está escrito ali, entendeu? Do cara que não teme a Deus, pode se esperar alguma coisa de bom? Não, querido, sabe por quê? Porque o amor a Deus é o princípio do amor de toda e qualquer criatura e amor humano. Quem não ama Yahvé, bom sujeito não é. Ela é da cabeça ou doente do pé. Entendendo? Do cara que não tem amor do Papai do Céu no coração, meu querido, coisa boa não pode. Se eu fosse você, eu tomava cuidado, hein? Outro dia eu falei com uma menina que estava namorando um ateu. Cuidado, hein? Ó, eu só te falo isso. Não, mas ele é bonzinho, padre. Sei, tá? Existem pessoas boas também fora da igreja, claro que existe. O Papa Francisco então tem mostrado isso quilometricamente. Mas assim, você toma cuidado, só te digo isso. Porque o cara que não conhece e não ama a Deus, ele não pode amar ninguém. Porém, esse juiz que não ama a Deus e não ama ninguém, decide atender essa pobre viúva. Por quê? Porque dia e noite essa velhinha está na porta dele. Faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. Já pensou, deixa uma velha na tua porta 24 horas batendo? Não dá vontade de matar? Não dá vontade de rezar assim: Senhor, dá-me paciência, se me der força, eu mato. Aí ele decide levantar e diz: vou fazer justiça. Mas o Evangelho chega à conclusão: quem não faz justiça
por questão ética ou moral, ou seja, eu vou atender essa senhora porque ela está certa e o meu dever é de promover a verdade, de punir o que está errado, de promover a ordem pública. Não, ele não pensou na sua ética profissional. Ele atendeu porque ela estava azucrinando a vida dele. A verdade é essa. E aí é que Jesus conclui para os seus discípulos. É aí que está a questão. Israel, presta atenção. Aí é que chega o ápice do Evangelho. Se esse homem que é mau atendeu a um pedido insistente dessa senhora, quanto mais Deus, que é a suma bondade, sumamente bom, não atenderá uma alma que estende a mão e pede piedade. Que coisa linda, minha gente! Quando a gente invoca Deus, olha o que diz Jesus: acaso Deus deixará fazer esperar os seus escolhidos? O que é que Deus ganha fazendo nos esperar? Deus não faz ninguém esperar, meu irmão. Eternidade são outros 500. O nosso tempo é curto. Deus não demora. A resposta está hoje no Evangelho. Deus não demora. Mete isso na tua cabeça. Deus capricha. Sabe esse negócio aí que está demorando? 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 Deus está lá. Adoro quando eu ganho, meu querido. Ó. Com os dedinhos assim, ó. Quando sair, meu querido. Sabe esse negócio? Deus está cuidando. Se Deus não atendeu a tua oração e não te concedeu o que você tanto pede, é que no fundo você ainda não precisa disso para a tua salvação. Essa é a conclusão mais bela dos padres da igreja. Está vendo? Se Deus não te deu ainda o que você tanto pede, é porque no fundo você não tem precisado disso para a tua salvação. Porque Deus, quando a nossa salvação está em jogo, nos concede. Olha que interessante. Só que a oração, meu querido, ela é a prioridade da igreja. E cá entre nós, muita gente boa já passou por aqui, viu? Essa casa já teve mais cheia, e Magé já teve mais cristãos. E foram embora. Não é porque eram ruins, é porque esqueceram de fazer uma coisa: rezar. Esqueceram de rezar. Esqueceram de colocar Deus no cotidiano. E minha gente, o Papa Bento XVI, homilia de Natal, se eu não me engano, do ano passado, falou que esse mundo moderno tirou de nós o que há de mais sagrado entre nós. O que é? O tempo. Nós não temos tempo para mais nada. É a pura verdade. Não temos tempo para mais nada. O mundo acelerou a gente. Estamos acelerados. O que deveria estar a nosso favor está contra nós, é a tecnologia. Olha só se há mais diálogo entre nós nas nossas casas. Está cada um assim agora, ó. Se passa em frente ao botequim de noite, antes, você via no boteco de noite pessoas bebendo, conversando. Bebendo, conversando. Bebendo, conversando. Agora você passa, eles continuam bebendo. Sei, beber. Nós não dialogamos nisso. Entendeu? Nós não pode ficar sem isso. Bebe, mas ó. No dia um boteco botou uma coisa assim muito interessante. Olha que interessante, hein? Esse cara merece parabéns. Estava escrito no bar assim, que hoje todo bar tem Wi-Fi, né? Você paga 50 centavos por uma cachaça, você tem direito a acesso ao Wi-Fi. Aí no boteco estava escrito assim: não temos Wi-Fi, conversem entre vocês. Que ótimo! Acabou a conversa lá em casa. A gente passa, a gente vê pessoas conectadas 24 horas. Está entendendo? E essa é a tática do maligno: manter-nos ocupados a fim de que eles não tenham tempo para aquele que ele sabe que se a gente invocar, ele está lascado. Está entendendo? É por isso que nós não temos encontrado mais cristãos de oração, pessoas que rezam. É isso que esse mundo precisa, minha gente. Olha, o Papa Bento XVI diz: tirou-nos o tempo, tirou-nos a oração. E nessa batalha que nós nos encontramos, não se vence de outra forma senão com os joelhos no chão. Olha o Papa Bento XVI, que coisa linda, agora é mérito, tá? Deus, olha que interessante. Deus quis no nosso século, não sei se você fez essa leitura, quando Bento XVI renunciou para rezar. Bento XVI continua Papa, viu? Isso aqui é mérito. Olha só que
Que milagre que o nosso século está vendo. Um século que tem 2 papas, um agindo e o outro rezando. A nossa guerra está tão feia, a coisa está tão feia, meu querido, mas está tão preta para o nosso lado, que tem um agindo e um rezando. Porque Bento XVI está na clausura, rezando por nós. Abriu mão para que o outro, com mais força física, agisse, porque ele sabe que o maior apostolado da igreja, meu querido, está no joelho. Joelho na chão, meu querido. É só isso que essa igreja precisa. Ninguém pode fazer nada por você senão o teu joelho. Quando o joelho está no chão, meu querido, o céu se abre, o inferno chora. Gente, se um padre não reza, ele perdeu tudo. Ele não tem mais nada para perder. Se você, querido, não reza, você perdeu tudo. Bento XVI tem lembrado a igreja lá na clausura. Essa é uma batalha ferrenha, onde só venceremos com o joelho no chão. É por isso, minha igreja, meu bem, em todas as partes da história da igreja, não só quando Israel lutou contra os inimigos, mas quando os cristãos tiveram seus inimigos levantados contra nós, sempre vencemos com oração. Bom, dia 7 agora de outubro celebrávamos Nossa Senhora do Rosário, cuja devoção começou quando os turcos se levantaram contra os cristãos, numa batalha naval chamada Batalha de Lepanto, onde o Papa disse o seguinte: os turcos se levantaram contra a gente, cristãos, peguem o terço e rezem. Os cristãos começaram a rezar o terço e vencemos milagrosamente uma batalha. E o Papa instituiu o dia de oração do Rosário. Mês de outubro é o mês do Rosário. Gente, cadê católico que não tem mais terço na mão? Cadê? Está em extinção, acabou isso. O terço vai ficar no carro pendurado. Aí o carro bate, você morre, tá? O carro vai para o céu. Você desce. Ficou o terço como carro. A vida toda. Terço para rezar, meu querido. Olha, infelizmente você não encontra. Era bonito quando você entrava no ônibus, você via estudante com o terço na mão. Nossa, para mim não tem coisa mais satisfatória do que entrar, por exemplo, na igreja, na matriz durante o dia. Aliás, o meu dia é assim, às vezes tem uma correria e não dá tempo de eu rezar como eu queria. Às vezes eu só abro aquela porta lateral, faço uma genuflexão bem feita, olho para ele e digo: bom dia, meu amigo, o que é que a gente vai fazer junto hoje? E aí já começam 7 leões avançando já contra nós, entendendo? E você entra e olha para aquela igreja e você vê um jovem rezando. Poxa, querido, o que é que o inferno pode contra essa alma? Absolutamente nada. No ano de 250 nascia em Antioquia um grande santo da igreja chamado São Cipriano. Nós tivemos 2 Ciprianos na história da igreja: Cipriano de Cartago, que é uma província romana do norte da África, grande santo também, e tivemos um santo em Antioquia, mais para o lado de lá, tá? Oriente. São Cirilo de Antioquia, infelizmente conhecido como o bruxo, o feiticeiro. Você já ouviu falar? Tá? Você que já foi da macumba, então já ouviu falar. Muito conhecido do lado de lá. Só que é nosso, patrimônio nosso. São Cirilo de Antioquia, o bruxo mais conhecido em Antioquia, aprimorava os seus conhecimentos sobre ocultismo na Grécia, no Egito, e foi introduzido à vida do ocultismo, da bruxaria, da magia negra desde a sua infância. Sabia tudo, fazia revelações, porque o inimigo também sabe da tua vida. Então você pode visitar alguém lá do outro lado, jogar carta, jogar música, jogar não sei o que, jogar e adivinhar coisas suas. É óbvio que pode, porque o diabo sabe das coisas também, tá? Sobre tudo do passado ele sabe. E aí Cirilo de Antioquia visitou a Babilônia, onde esteve com a bruxa mais famosa babilônica chamada Évora. Évora ensinou tudo a Cirilo, e morrendo muito tardiamente deixou para ele todos os seus escritos, o que fez com que ele aprofundasse ainda mais, bebesse das fontes do ocultismo. Acontece que em Antioquia existia uma cristã chamada Justina. Grava esse nome, viu? Grande santa de Antioquia. Justina, uma jovem lindíssima, era bela, qualquer um se apaixonava por ela.
Só que era uma mulher que rezava. Foi dada a casamento para um pagão chamado Aglaide, também muito pagão e também que recorria constantemente ao ocultismo. Acontece que Justina recusou-se a casar com ele, tá? Porque queria consagrar sua virgindade a Deus, até que Aglaide foi procurar Cipriano, o grande bruxo, a fim de enfeitiçar Justina para casar-se com ele. O que acontece? Aglaide teve com Cipriano. E Cipriano começou a invocar os demônios, sobretudo os demônios da luxúria, a fim de enfeitiçar e tentar Justina para casar-se com Aglaide. Só que nessa invocação aos demônios, sabia que existe gente que faz trabalho? Sabia disso? Cuidado, hein? Se fosse você tomar, cuidado, hein? Padre, fizeram uma macumba para mim, padre. Cuidado com a macumba que pega, hein? Macumba pega, hein? Se tu não está com vida de oração, meu filho, pega, hein? Bom, eu dou meu nome, RG e CPF, como quer fazer macumba para mim. Pode dar. Agora, se tu não está com vida de oração sacramental, cuidado, hein? Porque o demônio, ele existe. E aí Cipriano, invocando os demônios, pedindo pela perversão de Justina, foi quando o demônio fez uma belíssima confissão. Diz a tradição da igreja que o encárdido disse para Cipriano: Cipriano, me pede o que você quiser, o que você quiser. Ele é anjo, ou seja, ele é de natureza angelical, ainda que decaída, tem poderes e pode fazer muita coisa. Porém, Cipriano, não me peça nada contra Justina, porque essa mulher faz o sinal da cruz e o Senhor está ao lado dela. Cipriano, não me peça nada contra essa raça dos cristãos. Olha como é que ele cita a gente. Eu não posso nada contra essa raça, porque a favor deles está o Senhor Jesus, que é infinitamente mais forte do que eu. Cipriano ficou virado no samurai, claro, por conta do Dragon Ball Z. Qualquer um. Ele diz assim: peraí, então quer dizer que esse tempo todo eu fui enganado? Existe alguém mais forte que você e eu servi esse tempo todo mais fraco? Pronto, conversão a partir daí. Se converteu a partir da oração de Justina, queimou quase todos os 95% dos seus olhos foram queimados, 5% se mantém até hoje e é utilizado por quem vive de ocultismo, bruxarias e magia negra, chamado o Livro Negro de São Cipriano. De fato foi escrito por ele antes da sua conversão e não deu tempo de queimar, tá? Mas toda a sua obra, 95% foi queimada. Mas hoje Cipriano nos recorda: existe alguém mais forte, meu querido. Quando a gente reza, ninguém pode ir contra essa raça. É por isso que eu queria hoje rezar com você, cristão católico. Quisera eu encontrar gente que reza. Quisera eu encontrar você e dizer: reza para mim. Papa Francisco essa semana toda está pedindo oração até aos não cristãos. Olha, gente, como é que estão precisando de oração? Rezem por mim. Quando se encontra o Papa Francisco, né? Porque ele anda assim pela Itália, assim, né? Assim, avulso, assim, você está tomando um café na esquina, você encontra o Papa Francisco. Oi, Papa Francisco, tudo bom? Ele diz: reza para mim. Nem bom dia que dá mais. Reza para mim. Reza por mim. Reze, reze. Gente, a vitória da igreja hoje passa pela oração. Quisera eu passar pelas ruas e dizer: aquele ali é um amigo de Deus. Aquele é um cara que reza. Você encontra tudo na igreja quando você vai entrar para celebrar a missa, menos uma pessoa rezando. Nós passamos 3 horas em frente àquela maldita internet, e se eu rezo 10 minutos é muito. E eu quero que Deus me abençoe. Como, minha gente? Deus tem ficado de lado totalmente, e eu quero ganhar a batalha desse jeito. É por isso que eu queria que você agora ficasse de pé. E agora é a hora que a gente vai rezar. A minha pergunta para você é: se quando uma alma reza, o inferno inteiro já chora, você imagina esse tanto de alma aqui rezando? Está entendendo? O que não acontecerá agora e o que não acontecerá quando nós rezamos? Eu queria hoje te convidar a subir ao monte onde está Moisés,
de braços abertos, onde está Cristo crucificado, ao monte do sacrifício da missa, a oração mais perfeita. Diz São Boaventura, e como o sacerdote eleva o cálice ao alto e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, todo o povo diz o grande amém. Sabe qual é o grande amém da missa? É o grande amém dessa doxologia: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Diz São Boaventura que quando nós cristãos respondemos a esse amém, o inferno dá uma sacudida, como se um terremoto acontecesse lá. Olha que interessante. A missa, cada Santa Missa, é a derrota do inferno e a vitória dos cristãos. Nada e ninguém pode ir contra nós quando nós rezamos. Fecha os teus olhos nesse momento e reza, meu querido. Põe a mão no teu coração se te ajuda a rezar. Pede, Papai do Céu, que te abençoe. Pede, Papai do Céu, mais força na tua luta. Qual é a causa hoje que você tem que lutar? Meu querido, nós não vencemos de outra forma senão rezando. Você que tem precisado de mais silêncio, você que tem precisado de mais pausa, não tenha medo, cristão católico, de ligar um pouquinho o rádio, de ligar um pouquinho a televisão.